Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram sobre o Japão as duas únicas bombas atômicas utilizadas durante uma guerra. A primeira, chamada de Little Boy, explodiu sobre a cidade de Hiroshima, matando 80 mil pessoas. Depois foi Nagasaki, onde a bomba Fat Man tirou a vida de 40 mil pessoas imediatamente e deixou cerca de 40% da cidade em ruínas. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico como eram essas bombas e por que elas foram tão devastadoras. Para entender, é preciso voltar um pouco à estrutura do átomo. Você deve lembrar, ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. O núcleo é composto por prótons de carga positiva e nêutrons que não têm carga. Essas partículas se mantêm unidas graças à força nuclear, que é o que dá estabilidade ao núcleo atômico. E quando esse equilíbrio é rompido, parte da energia acumulada no núcleo é liberada. É a chamada fissão nuclear, a divisão desse núcleo em duas partes menores, que é também o princípio por trás das bombas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas quebrar o núcleo de um átomo não é algo simples e nem todos os núcleos têm a mesma probabilidade de fissão. Uns são mais fissionáveis, digamos, do que outros. Já ouviu falar de urânio-235, urânio enriquecido? Pois é, ele é um desses elementos considerados físseis. A quebra acontece quando se lança um nêutron contra o núcleo. No caso das bombas atômicas, essa reação acontece em cadeia e daí o potencial de destruição. Quando o nêutron é absorvido pelo núcleo, este se divide em outros dois de massa aproximadamente igual. Ao se partir, aquela energia que mantinha as partículas unidas até então é liberada. E quando se fragmenta, o núcleo também libera nêutrons que, por sua vez, se chocam com outros núcleos atômicos, que liberam mais energia e mais nêutrons. E assim, sucessivamente, uma reação em cadeia. Em uma bomba, tudo isso acontece em uma fração de segundo e é o que acaba causando uma enorme explosão. Tanto Little Boy quanto Fat Man eram bombas de fissão, mas seu mecanismo interno era diferente. A primeira, lançada sobre Hiroshima, usava urânio-235, a segunda, plutônio-239. No caso desses dois elementos, o núcleo emite grande quantidade de nêutrons quando quebrado, aumentando a possibilidade de que ocorra fissão em mais núcleos, a tal da reação em cadeia. A bomba Little Boy funcionou com um mecanismo de pistola. Dentro dela foi disparado um projétil de urânio-235 contra uma massa do mesmo material. Assim, quando os nêutrons de ambos se chocaram, provocaram uma fissão em cadeia. A Little Boy levava uma carga de 64 kg de urânio-235, dos quais se calcula que pouco mais de 1% de fato passou pelo processo de fissão. Ainda assim, a reação em cadeia gerou uma explosão equivalente a 15 mil toneladas de TNT. Já Fat Man funcionou como uma bomba de implosão. Nesse caso, foram usados explosivos convencionais que rodeavam uma esfera de plutônio-239. A pressão dos explosivos comprimiu a esfera até quase duplicar sua densidade, fazendo com que os nêutrons se chocassem uns contra os outros e dessem início a um processo de fissão em cadeia. A bomba tinha uma carga de 6 kg de plutônio-239. Calcula-se que a fissão tenha ocorrido em apenas 1 kg da carga, o suficiente para liberar energia equivalente a de 21 mil toneladas de TNT. O lançamento das bombas nucleares no fim da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe, chocou o mundo. Mas desde então, armas com potencial destruidor ainda maior foram desenvolvidas. Os cientistas perceberam que poderiam aumentar a potência das bombas nucleares se, em vez de usarem a fissão, fizessem o processo contrário, a fusão nuclear. Em uma bomba que usa esse princípio, são combinados núcleos mais leves, de hidrogênio ou isótopos de hidrogênio, para formar um núcleo mais pesado. Lembrando aqui que os isótopos são variantes do mesmo elemento químico, a diferença é a quantidade de nêutrons que cada um carrega no núcleo. Bom, mas para a fusão acontecer é preciso elevar a temperatura a milhões de graus Celsius. E como se faz isso? Por meio da fissão. Pois é, primeiro se faz um processo de fissão nuclear para elevar a temperatura a milhões de graus Celsius, para então se produzir a fusão, que libera muito mais energia. Por isso, as bombas de hidrogênio também são chamadas de bombas termonucleares. Mas a capacidade de destruição das armas nucleares não se limita à explosão. Elas também liberam raios gama, nêutrons e raios X, que são disparados a vários quilômetros do epicentro. Essa radiação pode causar estragos em tudo que encontra pelo caminho, inclusive as pessoas. Nesse caso, pode destruir células do corpo ou alterar a maneira como elas se comportam. E por isso os efeitos da radiação liberada por uma bomba nuclear são de curto e longo prazo. Em Hiroshima e Nagasaki, aqueles que sobreviveram às explosões sofreram queimaduras que chegaram a arrancar peles e tecidos. A exposição à radiação provocou desde náusea e vômito a sangramentos e queda de cabelo. Com o tempo, algumas pessoas desenvolveram cataratas e tumores malignos. Nos 5 anos seguintes aos ataques, os casos de leucemia na população das duas cidades japonesas aumentaram drasticamente.
10 anos depois, muitos sobreviventes desenvolveram câncer na tireoide, câncer de mama e de pulmão em níveis superiores à média. Desde 1945, nenhum país voltou a usar armas nucleares em um confronto militar. Mas acredita-se que pelo menos 9 possuem hoje esse tipo de armamento. Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Dizemos acredita-se porque esse assunto ainda é tratado com pouca transparência e os países consideram essas informações altamente sigilosas. Estima-se que o número de armas nucleares no mundo hoje chega a mais ou menos 14 mil. Se todo esse material explodisse ao mesmo tempo, mataria milhões de pessoas em questões de horas. E ainda que não destruísse o planeta completamente, abriria uma cratera de 10 quilômetros de diâmetro e inutilizaria as redes elétricas de todo o mundo. Os cientistas que estudam esse tema dizem ainda que a quantidade de resíduos lançados na atmosfera provocariam o chamado inverno nuclear, porque impediriam a passagem dos raios do Sol. A boa notícia é que o número de armas nucleares no mundo hoje é bem menor do que algumas décadas atrás. As 14 mil estão longe das 70 mil que se calcula terem existido lá em 1986. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima! Há um mês, essa pergunta nem faria sentido. Existe risco hoje de uma guerra nuclear? O presidente russo Vladimir Putin colocou em alerta máximo o arsenal russo e deixou o mundo atônito. A estimativa é de que a Rússia tenha cerca de 6 mil ogivas, mais do que as 5.500 dos americanos. Afinal, ameaça concreta ou blefe? A maioria dos analistas acredita que, com a retórica, Putin esteja tentando impedir que a OTAN se envolva na guerra que ele começou contra a Ucrânia. E vamos lembrar que, em décadas de Guerra Fria e ameaças, nenhum dos dois lados usou armas nucleares. Existe, inclusive, a tese de que essas milhares de ogivas em lados opostos do mundo garantiram a chamada paz nuclear, ou destruição mútua assegurada. E de fato assegurada. Só para dar uma ideia, as bombas nucleares de hoje são dezenas de vezes mais potentes do que a bomba que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima. A Finlândia e a Suécia estão estudando entrar na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, nos próximos meses. A discussão sobre o tema não é nova, mas foi reacendida com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas isso coloca esses dois países nórdicos, que têm histórico de neutralidade e imparcialidade quando se trata de conflitos mundiais, numa posição bastante delicada. Isso porque uma possível adesão deles à OTAN já despertou reações fortes da Rússia, que deseja frear o avanço da aliança militar liderada por Estados Unidos e Europa Ocidental. Eu sou Julia Brown, repórter da BBC News Brasil aqui em São Paulo, e neste vídeo eu conto quais são as possíveis consequências da entrada de Finlândia e Suécia na OTAN e quais são as ameaças da Rússia. E para começar, é preciso entender exatamente o que está em jogo nessa equação geopolítica. Suécia e Finlândia fizeram parte de um movimento em prol da neutralidade durante a Guerra Fria. Ou seja, não se alinharam nem ao eixo liderado pela antiga União Soviética, nem aos americanos e à OTAN no período que ficou caracterizado pela oposição entre duas ideologias e visões de mundo, a capitalista e a socialista. Essa neutralidade foi interrompida em 1995, quando os dois países se juntaram à União Europeia e, de certa forma, escolheram um lado. Desde meados da década de 1990, Suécia e Finlândia também são sócias da OTAN. Isso significa que trocam informações, cooperam em operações de paz e participam em treinamentos e exercícios militares da aliança. Mas ainda assim, esses dois países escandinavos evitaram se envolver em conflitos diretos nas últimas décadas ou assumir posições muito vocais quando se trata desse choque entre as chamadas potências ocidentais e a Rússia. Mas desde que a invasão na Ucrânia começou, o nível de tensão cresceu na Europa toda,
especialmente nos países que ficam nos arredores da Rússia. Entre eles, existe um temor de que o governo de Vladimir Putin possa expandir sua ofensiva para além do território ucraniano. Nesse cenário, a Finlândia poderia estar especialmente ameaçada, já que compartilha uma fronteira de cerca de 1.300 quilômetros com a Rússia. Foi diante de tudo isso que a primeira-ministra finlandesa disse estar considerando dar entrada em um pedido para tornar o país membro formal da OTAN. Segundo Sanna Marin, o país precisa estar preparado para todo tipo de ação da Rússia. A declaração foi feita em 13 de abril, quando ela se reuniu em Estocolmo com a premier sueca Magdalena Andersson para discutir justamente a segurança dos dois países. Andersson também admitiu que seu governo está avaliando a possibilidade de formalizar sua candidatura para a aliança militar. Existe uma ideia muito bem consolidada de que uma decisão finlandesa de aderir à OTAN seria imediatamente seguida pela Suécia, já que os dois países vizinhos mantêm uma cooperação em defesa de longa data. E se essa possibilidade se tornar realidade, Suécia e Finlândia deixarão para trás em definitivo sua posição neutra. Essa, aliás, seria a primeira grande consequência da entrada dos países na OTAN. Eu conversei com Hanna Ohanen, professora da Universidade Nacional de Defesa da Finlândia. Ela definiu esse possível cenário como uma mudança muito grande de identidade e autopercepção das duas nações. Isso significa, basicamente, que os países passariam a ocupar uma função mais central na geopolítica mundial, assumindo posições claras quando necessário e deixando para trás seu papel de mediador ou referência de neutralidade. A professora também aponta uma segunda consequência importante da adesão à OTAN, que seria muito mais palpável e determinante em termos de segurança. É o aumento do território da aliança militar e de sua fronteira com a Rússia. Com a adesão da Finlândia, a aliança passaria a ter 6 membros que fazem divisa com terras russas. Segundo Hanna Ohanen, a OTAN também ganharia melhores condições estratégicas para defender os estados bálticos que compõem sua lista de integrantes. Estamos falando aqui de Estônia, Letônia e Lituânia, que, a exemplo da Ucrânia, também fizeram parte da União Soviética. E aí chegamos à terceira grande consequência: um aumento considerável da tensão com a Rússia. E a insatisfação de Moscou poderia ser manifestada tanto em direção aos dois países nórdicos, como contra a OTAN em si. Isso porque um dos principais motivos que levaram o presidente russo Vladimir Putin a prosseguir com a invasão da Ucrânia é justamente sua desaprovação em relação à expansão da aliança militar. Moscou acusa os Estados Unidos e a Europa Ocidental de utilizarem a aliança para cercar a Rússia e exige que a organização interrompa totalmente suas atividades militares no leste europeu. As negociações para a paz na Ucrânia incluem, inclusive, a reivindicação de que o país abra mão de entrar na OTAN, o que seu governo já disse estar disposto a fazer. A tensão que esse assunto desperta ficou clara no mesmo dia do encontro entre as lideranças de Finlândia e Suécia em Estocolmo. O Kremlin afirmou que Putin vai considerar uma série de medidas elaboradas pelo Ministério de Defesa do país. O Ministério das Relações Exteriores disse ainda que Finlândia e Suécia enfrentarão as consequências mais indesejadas se ingressarem na aliança militar. No dia seguinte do encontro, outro porta-voz russo tocou no assunto. Ex-presidente e membro do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev deu a entender que seu país poderia até utilizar armas nucleares caso as nações se juntem à OTAN. Por tudo isso, Niklas Helvig, do Instituto Finlandês de Relações Internacionais, me explicou que a entrada da Suécia e da Finlândia na organização mudaria definitivamente sua relação com a Rússia. Na prática, isso pode significar provocações russas por meio de campanhas cibernéticas e de desinformação, segundo o especialista. O próprio governo finlandês reconhece os riscos. Em um relatório entregue ao parlamento do país, o governo diz que o limiar para o uso da força militar na região do Mar Báltico aumentaria, ampliando a instabilidade da região a longo prazo. O documento classifica ainda a situação de segurança na Europa e na Finlândia como a mais séria e mais difícil de prever desde a Guerra Fria. Mas segundo Caroline Ronquist, da Universidade de Defesa Sueca, não é possível prever nenhuma ação de Vladimir Putin. Mas ela lembra que sempre houve um temor entre a população sueca de que a Rússia poderia representar uma ameaça em algum momento. Mas Finlândia e Suécia também acreditam que têm muito a ganhar entrando na OTAN. O relatório apresentado ao parlamento finlandês diz que o efeito mais significativo da adesão à aliança seria fazer parte da defesa coletiva da OTAN e estar coberto pelas garantias de segurança. O documento também menciona o efeito dissuasor de ser membro da organização.
Isso porque, segundo o artigo 5º do tratado que rege a aliança, seus membros têm o compromisso de se defender mutuamente em caso de ataque armado contra qualquer um deles. Segundo os especialistas com quem conversei, estar sob o guarda-chuva dessa proteção seria uma forma de evitar um conflito em primeiro lugar. Para Niklas Helvig, a adesão à OTAN pode impedir a Rússia de uma agressão armada contra a Finlândia e Suécia, já que Moscou não teria interesse em um confronto direto com a OTAN. A ideia é inclusive aceita por boa parte da população desses dois países nórdicos. Pesquisas de opinião mostram que o apoio à adesão à OTAN subiu de 28% em fevereiro para 62% em março entre a população da Finlândia. Na Suécia, 6 em cada 10 cidadãos aprovam a entrada na aliança. E o apoio é manifestado apesar do ônus econômico que vem associado à adesão, já que é esperado que cada um dos membros da OTAN contribua com pelo menos 2% do valor de seu PIB para gastos com defesa. O próprio governo finlandês já reconheceu que seria forçado a gastar até 1,5% a mais de seu orçamento na área para se juntar à aliança, mas afirmou que o investimento valeria a pena. A Finlândia, aliás, já anunciou um aumento de 40% em seus gastos com defesa até 2026. A Suécia também planeja ampliar ainda neste ano o orçamento na área em cerca de 3 bilhões de coroas suecas, o que equivale a mais ou menos 1,4 bilhão de reais. A Finlândia havia prometido inicialmente que tomaria uma decisão definitiva sobre o tema em algumas semanas, e a imprensa local chegou inclusive a divulgar que o anúncio da candidatura seria comunicado publicamente ainda em maio. Mas o Ministério das Relações Exteriores do país disse em 26 de abril que não há um prazo limite para a deliberação. Já o governo sueco disse que deve concluir uma análise de sua política de segurança até o final de maio. A gente, da BBC News Brasil, vai ficar de olho em outros desenvolvimentos desse novo capítulo da disputa entre Rússia e Ocidente. Eu fico por aqui. Obrigada e até a próxima.